Isso aí, você já está interagindo com a alta classe, a alta sociedade de São Paulo, você já está com muito dinheiro, você já está associado a muitas pessoas importantes, você está fisgado. É difícil você sair. Tem um cara no meu ramo que é interessante. Eles tentaram investir, eu não cedi, ele foi um cara que tinha loja na Consolação. Pra você ter ideia, o negócio é tão difícil de alguém desistir, de alguém não querer. É tipo assim, a riqueza bater na sua porta e você empurrar ela. Porque o cara, pra você ter ideia, o cara muito difícil um terreno no Jabaquara. Conseguiu levantar dinheiro e comprou em Jabaquara. A construtora foi comprar o terreno do lado, ele triplicou o valor do terreno. Nossa. E os caras pagaram para ele. Meu Deus. Aí ele pegou, comprou um outro terreno, e construiu uma casa. Sim. Aí eles foram lá comprar o terreno para o terreno dele. Hoje ele tem um prédio no valor de entre 8 a 9 milhões. Milhões. O cara que era dono de loja de gasolina. Olha o patrimônio dele, para onde foi. Então, só o prédio que ele tem. Só o prédio. Só o valor do prédio. E isso não tem muitos anos, não. Então, quer dizer, você percebe, por exemplo, o poder e a influência da maçonaria só você olhar para todos os representantes da história do nosso país. Né? Dom Pedro II era maçom. O Marechal Deodoro, que deu o golpe e fundou a República, também era maçom. Tá certo? E aí, de lá para cá, outras figuras importantes são maçons. Então, os caras, de fato, estão no centro da história. Que na região tem muito. Aqui é lotado de maçom. Se você tropeçar, você cai em cima de maçom. É uma coisa assim. Essa região realmente é uma região muito beneficiada, muito rica. Tem um cara bem conhecido aqui na região que é maçom. Ele tem loja de pastilha, depósito de material, não paga aluguel. Conheço um proprietário que só esse proprietário diz por quê? Por que o cara não consegue comprar? Bom, o negócio é tão complicado, porque quem vai lá para defender ele é um advogado, que é maçom. Sim. A causa cai na mão de um juiz que é maçom. Aí a linguagem é outra. Aí, quer dizer, os caras tratam uma coisa por outros meios. Parece assim, uma acusação muito vã, não parece? Parece. Parece impossível de se encaixar, né? Mas o negócio é tão complicado, ó, que quando eles vieram me convidar para ser maçom, eles sabiam da minha vida mais do que eu mesmo. Eles sabiam que eu tinha um processo contra o Banco Santander e me ofereceram um advogado e juiz. Assim, os dois lados do jogo, hein? Isso é impossível você perder. Como eu não aceitei, até hoje não foi julgado a minha causa. Tá lá. O que acontece? É muito fácil você entender isso quando você vê que eles, de fato, as pessoas da alta sociedade estão participando. Então, os caras têm os dois lados, né? Eles interagem dos dois lados. E é o que acontece. Vez ou outra, você vai ser assediado por eles. Vez ou outra, eles vão aparecer, vão ver, vão sondar o que está acontecendo, o que estão fazendo, o que estão dizendo, vão mandar alguém para tentar influenciar. E é isso aí. Se você não estiver pronto, as ideias e as seitas e as heresias e as opiniões contrárias, elas estão cercando, estão constantemente interagindo com você. E aí você tem que estar pronto para estar tranquilo em relação a isso. Fazendo, ó, minha afirmação, conforme a Sagrada Escritura, é essa aqui. Tá certo? Então, tudo bem, você não crê, você não acredita, você tem outro tipo de ideia acerca disso, tudo bem, eu não aceito. Eu não concordo por causa disso, disso e disso. Apresentar com tranquilidade as razões da vossa fé. Se você não tem essas razões, você está perdido, você está cego. Você é massa de manobra e facilmente você será manipulado. E o que acontece? É o que a gente tem falado, e isso com todo respeito. Dentro da própria igreja, da sua igreja, você tem que ter plena noção do que está sendo pregado. E aí Paulo elogia os bereanos, porque quando ele pregava, eles tomavam a escritura e conferiam se Paulo estava falando de acordo com aquilo que estava escrito. Por quê? Se você não tomar essa atitude, você é massa de manobra. Você será manipulado. Você pode até estar fazendo algo certo, mas se você não sabe o porquê você está fazendo, facilmente alguém te convence a fazer algo errado. Você não sabia o porquê. Você não sabe distinguir. Exatamente. E às vezes a gente é surpreendido aqui por pessoas que, num primeiro momento, pareciam confiáveis. Então você não conhece a pessoa, você não conhece tudo que a pessoa está pensando.
Então o que acontece? A pessoa tem um bom histórico, é recomendado, aí você dá uma oportunidade, ela vem e fala. Só que muitas das vezes ela tinha alguma ideia distorcida e às vezes ela mesma está enganada e ela confessa aquilo no público e muita gente compra a ideia, tá certo? E acaba se prejudicando com isso, né? Então quase a gente acaba entrando aqui numa ideia de que Deus se atrasa, que Jesus se atrasa, Jesus perdeu a hora. Por quê? Eu não acredito que aquele irmão seja um herege. Eu respeito aquele irmão, tá certo? Eu creio que ele, não sei se ele já desistiu dessa ideia, mas em relação a outros aspectos, eu creio que ele é um homem de Deus. Só que nisso aqui, ele tentou um caminho interpretativo que não prospera. Aí, infelizmente, a gente tem que colocar. Isso aqui não dá para aceitar. Isso aqui deixa para lá. Em relação a outras coisas que ele prega, tranquilo. Eu creio que ele é homem de Deus. Eu creio que ele, de fato, tem coisas muito boas a comunicar. Mas em relação a isso aí, não dá. Então, você tem que ter, para você poder fazer essa análise, é aquilo que você faz quando você come o peixe. Você não come a espinha, você come o peixe, não é carne. Você retira as espinhas para você não se entalar com elas. A mesma coisa você faz com aquilo que é pregado. Você vai... Onde é que você está lendo, meu irmão? Amém. Vamos lá, vamos ler junto aqui. Você vai lendo, eu vou lendo aqui. Pronto, o que você vai falar? Quando você vai falar, você vai fazer referências, né? Vai citar. Olha, isso aqui está escrito no lugar tal, diz isso. Você vai anotar, por exemplo. Você vai na hora e ler. Para quê? Para ver se bate com aquilo que está afirmando. Se não, meu irmão, você facilmente será enganado. É mesmo, irmão Júlio, teve uma... Agora a gente não escuta muito, né? Aquilo que eu falava. Não cai numa folha da árvore se Deus não deixar, né? Mas nunca ninguém conseguiu provar. Todo mundo falava muito, mas hoje você nem escuta tanto. Essas afirmações, mas, assim... antigamente você escutava muito. O pessoal cria essas afirmações, é frase do para-choque do caminhão, né? Então o que acontece? É bonita. Só que, assim, não está escrito em lugar nenhum da Bíblia. Agora, claro, tudo está debaixo do domínio de Deus? Está sim. Agora, se Deus vai controlar aqui, ó. 1 bilhão de folhas estão esperando para cair. Aí Deus vai lá e diz, cai essa agora. Agora cai aquela. Meu irmão, pelo amor de Deus, né? Não vamos entrar num excesso de literalismo, assim, né? Deus criou e sabe que elas estão caindo, sabe quantas caíram, sabe quantas vão cair. Ele tem conhecimento de tudo. Exatamente. Ele tem conhecimento de tudo isso. Agora aqui ele está lá preocupado porque esta folha vai cair e a outra não, aí outra conversa. Exatamente. Ele colocou as leis e vai seguindo, vai realizando aí. A religião comparada, ele diz, religião comparada é o nome de uma ciência estudada em quase todas as universidades do mundo. É de fato uma ciência muito importante porque a religião é algo fundamental para a vida do ser humano. Então, inclusive, a palavra cultura, né, a palavra cultura que é básico assim para o entendimento acerca das universidades, das ciências, das faculdades, das técnicas, né, do conhecimento produzido, cultura vem de culto. Cultura vem de culto. Então, o conhecimento humano, a filosofia, as ideias, né, elas iniciam num ato cultual do homem. O homem buscando um contato com Deus, o homem buscando um relacionamento mais profundo com a natureza. E a partir desse culto vem a cultura, e a partir da cultura vem todo o conhecimento que temos aí, né, sendo produzido e que estamos até hoje contribuindo com ele. Então a religião é básica, é fundamental, por isso que é estudada em todas as universidades do mundo. Vai sofrendo transformações, aí vai se modificando. Hoje tem uma cultura tecnológica, uma cultura científica, né? Então a cultura do homem antigo era mais mitológica, né? Veja só, trata-se da tentativa de provar que todas as religiões são iguais, diferenciando apenas na questão cultural. Mas será que é mesmo? Embora seja possível encontrar a origem da religião comparada no pensador grego Xenófanes, século VI a.C., que notou que cada povo tendia a retratar Deus na sua própria imagem, não foi senão no século XIX d.C. que começou o estudo sério das religiões comparadas. Sob a influência da teoria da evolução, alguns estudiosos acharam aquilo que acreditavam ser o elo evolucionista entre tradições religiosas. As principais entre eles foram F. Max Miller, E. B. Taylor e J. H. Fraser. A disciplina obteve rápido reconhecimento acadêmico e cátedras foram estabelecidas em várias instituições, notavelmente nas universidades da América do Norte. Na Grã-Bretanha, o assunto tendia a servir às necessidades do Império
e estava estreitamente vinculado no estudo dos idiomas asiáticos. Na Alemanha tomou a forma da história das religiões, que era considerada uma matéria auxiliar da teologia cristã. Nos Estados Unidos, sob a influência de instituições como a Universidade de Chicago, veio a ser um elemento importante na expressão do consenso liberal norte-americano. Como matéria para estudos de bacharelado, a religião comparada tornou-se muito popular no final da década de 60 e no início da década de 70, tendo como resultado a abertura de novos departamentos de estudos religiosos em muitas universidades na Grã-Bretanha e na América do Norte. Veja, isso aqui, ó, que ele acabou de dizer, sobre religiões comparadas. Basicamente, do que ele está falando aqui? Parece ter algo positivo no primeiro momento, mas a questão que ele está abordando aqui é a maneira como a ciência ela encarou a perspectiva religiosa. Tá? Então a ciência ela encarou a religião de uma perspectiva apenas humana. O que é a religião para essas ciências que estão desenvolvendo essa matéria de religiões comparadas? A religião é uma construção humana. E de fato as religiões são mesmo. São mera construção humana. Só que aí eles abordam não diferenciando. Eles colocam todo mundo na mesma perspectiva. As religiões são construções humanas. E assim sendo, ao estudar as religiões comparadas, estudamos a sociologia, estudamos a antropologia, estudamos a filosofia dos povos, estudamos a mitologia dos povos. É isso que nós estamos buscando. Saber o que eles pensam, como eles pensam, como que eles chegam a essas conclusões, como é que eles entendem o mundo à sua volta, como é que eles explicam a origem da vida. E aí, ao estudar esses pensamentos, essas religiões, eles pensam estar passando um raio-x sobre a sociedade humana de modo geral, estudando a história do pensamento humano, por exemplo. Então, a religião hindu, a religião chinesa, a japonesa, a shintoísta, jainismo, as religiões africanas, as religiões indígenas, as manifestações místicas indígenas. E eles pensam que estudando isso, eles terão uma visão ampla sobre toda a construção do conhecimento humano. Tá certo? E aí, a partir dessa perspectiva, o cristianismo é só mais um. Só mais um. O cristianismo não tem qualquer diferenciação. Aí, se você entra por uma abordagem da teologia liberal, que pega pressupostos de certas áreas científicas, de certos grupos científicos, e pega esses pressupostos como premissa, tá? Você vai ter, por exemplo, o cristianismo como mera produção, primeiro, de um povo hebreu que viveu conforme sua época, pensava conforme um povo antigo e construiu seus mitos, suas narrativas acerca da criação, que herdou muitas das vezes, copiou de outros povos e depois transmitiu a um outro grupo que se tornou dissidente dos judeus e preservou alguma tradição e modificou algumas outras, fundando o cristianismo. Tá? Então, essas religiões comparadas, elas são antissobrenaturalistas. A religião para eles não é uma revelação. A religião para eles é simplesmente uma forma do homem pensar, de uma forma arcaica, uma forma primitiva, antiga, ultrapassada. Uma forma que foi substituída pela ciência. A ciência é relacionada aos fatos, as religiões relacionadas aos valores. E aí você tem, por exemplo, como ele aborda aqui, para a Alemanha, principalmente a história das religiões. Então foi o maior interesse alemão. Quando você pega, por exemplo, dentro desse contexto alemão, você vai ver alguns filósofos que vão, a partir dessa premissa, desse pressuposto, vão olhar para as religiões e ver nelas, por exemplo, um meio pelo qual as pessoas mais covardes e mais fracas, tá certo? Elas conseguem impor alguma limitação aos mais fortes. O marxista também. Marxismo, Nietzsche, Friedrich Nietzsche também desenvolve isso, o conceito do super-homem, o conceito do anticristo. Ele diz que, na verdade, a religião é a muleta dos povos. A religião é um meio pelo qual a sociedade organizada, os homens mais fracos, conseguem criar condutas éticas, condutas morais, algum medo religioso. Aí o marxismo vai trabalhar em cima disso, que na teoria do materialismo histórico, ele vai dizer os grupos dominantes, que no caso temos a monarquia e o grupo eclesiástico. O grupo eclesiástico terá o aval
o grupo monárquico terá o aval do grupo eclesiástico. O grupo eclesiástico vai dizer, foi Deus que deu a autoridade dos reis. Então está aí garantida a autoridade dos reis. E o grupo eclesiástico vai se valer, por exemplo, da ideologia do medo para poder manter cativos os povos. Aí o marxismo vai dizer, a religião inventou o inferno. Para quê? Para você ficar com medo do inferno e obedecer à religião. E a religião inventou o inferno para você ter medo do céu, para você ter esperança. Você se submete ao rei durante toda a vida, vive uma vida desgraçada e te promete um céu. É assim que o marxismo trata a religião. Tá? Então o pensamento básico deles sobre religião é isso aí. Por que eles vão produzir algo que nós possamos aprovar? Se eles partem dessa premissa. É impossível. Sempre vai haver um conflito. E é o que acontece. Dentro dessa questão das religiões comparadas e do nivelamento de todas as religiões, como se fosse mera produção humana, eu coloco uma pergunta aqui para a gente debater um pouquinho já para a gente encerrar a aula. Se separando dessa tendência, adotando um outro caminho, adotando uma outra perspectiva, fora dessa perspectiva liberal, essa perspectiva da teologia liberal. Como nós poderíamos dizer, ou como nós podemos justificar que o cristianismo ele é uma religião diferente, que o cristianismo é a verdade? Como é que nós poderíamos afirmar que a minha religião, a minha fé, o cristianismo é uma verdade, tá certo? Que se separa dos outros conceitos religiosos que são mera construção humana, certo? Por que o cristianismo é verdadeiro? Fala um pouco mais? O que vocês falaram, basicamente você tem duas linhas que são as mais importantes, são as fundamentais. Você tem historicidade, aí você vai entrar. Quando você começa a discutir isso aqui, você começa a perceber por que a gente tem dado tanto valor, eu falo assim, estudiosos da Escritura, aqueles que defendem o estudo teológico, o estudo das Escrituras, por que tem dado tanto valor à pesquisa arqueológica, pesquisa científica de modo geral, pesquisa histórica, para poder criar todo um meio, um auxílio, para poder trazer uma explicação melhor, um esclarecimento melhor, uma elucidação dos fatos, uma ilustração com exemplos, para poder construir o conceito da historicidade. A Bíblia Sagrada é histórica. A Bíblia Sagrada não é uma construção de mitos, tá? Uma construção de fábulas. Como, por exemplo, existem algumas tribos que dizem que o homem veio do milho. Existem outras religiões que afirmam que o universo está firmado em cima de uma tartaruga. Existem alguns conceitos que dizem que, na verdade, Deus é tudo e tudo é Deus e, na verdade, Deus está misturado com a própria matéria. A matéria é Deus e Deus é a matéria. Tá certo? Então, veja, esses conceitos, eles podem até ser bonitos, serem bastante complexos, serem bastante antigos, mas eles são desprovidos de historicidade. Enquanto que, quando a gente analisar, a gente está fazendo estudo bíblico, criação, Deus criou os céus e a terra, aí vem a criação dos seres, depois vem a criação do homem, depois vem a história de Israel. Você vai analisando isso aí, você tem alguns, hoje principalmente, se levantando muitos homens da ciência e disponibilizando métodos científicos, analisando essas descrições como plausíveis. Falando, tudo aquilo que está sendo dito aqui, cientificamente provado. Com isso você tem o quê? Historicidade de um lado e sobrenatural do outro. Você tem historicidade. Aquele texto sagrado, a Bíblia Sagrada, Antigo e Novo Testamento, a revelação divina, que fala acerca desses fatos e desses personagens, e esses fatos e aquilo que esses personagens vivenciaram, como falou ali a Ed, ela pode ser hoje vivenciada por nós na atualidade. Do jeito que Abraão manifestou fé, eu também sou filho de Abraão, porque eu também tenho fé sobrenatural. Do jeito que Jesus realizou um milagre, eu vejo milagres na minha vida e daqueles que estão à minha volta. Do jeito que você vê alguma manifestação do sobrenatural no tempo de Cristo, você vê a mesma manifestação hoje. Então, com isso, você tem a descrição, você tem a historicidade e você tem a comprovação da historicidade por meio da experiência. Já que você veio para cá, se eu não... Maravilha. Então é isso que a gente está discutindo aqui, acerca de religiões comparadas.
Então, essa argumentação, a fé no Deus verdadeiro, veja, é uma coisa muito relacionada à experiência. Então, não é apenas um Deus teórico. A historicidade é importante, mas a historicidade não é tudo. Ela tem que ser comprovada pelos fatos. É por isso que o livro que eu estou lendo, Verdade Absoluta, de Nancy Pearcey, ela destrói esse dualismo. Fala, olha, se você deixar a religião somente num aspecto da sua vida, a vida religiosa é a vida secular, não é? Pois é, exatamente. Você está deixando a religião presa numa esfera da sua vida, enquanto a outra vai ser influenciada pelo secularismo. Então, o que acontece? Esse dualismo é extremamente perigoso, prejudicial. David Wilson tem um livro, Faminto por Mais de Jesus. Sim. O título do livro. Aí ele diz assim, no mundo de tantas religiões, kardeci, espiritismo, tudo termina com isso, a maioria, né? Isso é. Tudo termina com catolicismo e tal, tudo termina com isso. Aí ele diz assim, todas estão certas. Com quem está a verdade? Pois é. Porque qualquer um que você for discutir, ele diz, não, a minha religião é a verdadeira. E com quem está a verdade? Zé Milton, por exemplo, ele foi espírita há quanto tempo? São dos 12 anos. São do grupo mais erudito da sociedade, os espíritas. Ele não foi ganho com argumentos. Alguém debatendo com ele porque Allan Kardec, no livro dos Espíritos, cometeu um erro e tal, isso não faz sentido, não está de acordo com a lógica. Não. Foi pessoas que abraçaram ele como um filho, adotaram ele e manifestaram amor. Então, muitas das vezes o amor vai ser o argumento final. E é o que acontece. Existiram muitos líderes e cada líder foi muito importante na sua época e falaram de coisas muito bonitas, muito inteligentes e muito complexas. Tá certo? Confúcio, grande mestre chinês. Então, o que acontece? Você lê esses caras, existe muito de verdade ali. Tá ok? Só que o que acontece? Todos esses líderes, por mais grandes que tenham sido, eles foram homens muito inteligentes, mas passaram. Enquanto que Cristo, ele se levantou, foi também um grande líder, falou coisas extraordinárias, ele morreu, só que ele está vivo. E o que acontece? O cristianismo não é somente uma ideia, o cristianismo é uma realidade. Ele é histórico e ele também é real. Ele está presente factualmente. Ele está acontecendo agora. Então o que acontece? Quando você manifesta o amor cristão e este amor atinge as pessoas, ele é o maior argumento. Então às vezes a pessoa consegue contra-argumentar todas as suas alegações, mas quando você manifesta o amor, ele é um argumento final. Fala, de fato, eu estou vendo Deus, eu estou vendo Jesus, né? Confúcio já morreu, Allan Kardec já morreu, Maomé dizem que subiu numa pedra, mas deve estar enterrado em algum lugar. Buda diz que entrou no Nirvana, mas o corpo dele também deve estar em algum outro lugar. E por aí vai, os líderes estão mortos, mas Jesus está vivo, não somente por ter ressuscitado no terceiro dia, está sentado no trono, mas ele está se manifestando hoje. Quando você age de acordo com a vontade dele, você mostra que Jesus está presente ali naquele lugar. Então essa é a verdade final. E aí você vê o cristianismo como uma fé que se destaca de todas as outras, não somente por uma lógica, não somente por uma construção de argumentos, mas pela prática. Os fatos, as vidas transformadas, as vidas restauradas. E a necessidade de ter uma religião que te ligue normalmente a Cristo. Exatamente. Às vezes, quando você estuda bastante os argumentos, é mais para estabelecer uma ponte. Você estabelece uma ponte, você consegue falar com o espírita, consegue falar com o budista, consegue falar com pessoas acadêmicas, um ateu, mas essa ponte é somente para começar o diálogo. Quem vai ser o argumento final vai ser o amor. Mas uma coisa que eu acho engraçada, se foi só que adora Deus, nós não aprendemos isso, que eu não Deus me ajuda. Exatamente. Eu vejo para minha irmã, que é cheia de campo, o negócio atrás, fala, meu Deus me ajuda. Primeira coisa que ela vai buscar a ajuda de Deus, tá certo? Então vamos encerrar por aqui, que eu quero encerrar um pouquinho mais cedo hoje. Eu cheguei, tá tão bom. Ah, meu Deus do céu. Já acompanhou a aula, não é nada. A gente combinou de uma nova matéria, terminar mais nós cedo. vamos ter uma aula